E a gente já começa com destaque internacional, confirmação de última hora. Israel acaba de confirmar a morte do principal líder do Hamas na faixa de Gaza. Militares israelenses confirmaram a morte dele, que é o homem mais procurado por Israel na região. Vamos então para a Europa. O Luca Bassani tem informações ao vivo para nós. Luca, bem-vindo, boa tarde. Quais são as informações mais recentes? Boa tarde a você, Lívia, as nossas debatedoras, nossa querida audiência. Depois de alguma especulação durante esta tarde, Israel acaba de confirmar a morte do líder do braço militar do Hamas, Yanua Sinwar. Ele que era o homem mais importante do grupo terrorista que ainda estava vivo, considerando que o outro homem importante na política do Hamas, o Ismail Haniyeh, já havia sido morto em Teherã, mais ou menos no mês de julho deste ano. Nós vemos então que essa confirmação traz certa esperança para que a guerra possa chegar a algum fim, isso pelo menos do lado dos Estados Unidos, do lado de Israel, mas ao mesmo tempo muitas dúvidas sobre outras possíveis lideranças que ainda devem estar vivas e atuando, e também como essa resposta de Israel tão forte dentro da faixa de Gaza radicalizou naturalmente grande parte da população e no futuro, novas crianças, infelizmente, seguiriam também o caminho do terrorismo. Essa é uma preocupação muito grande, inclusive, das Nações Unidas. De qualquer maneira, Sinwar, que estava desaparecido ou não tinha seu paradeiro revelado há pelo menos um ano, foi então confirmado como morto pelo chanceler de Israel, Israel Katz, assim o nome dele, que revelou à imprensa que o assassino em massa, Sinwar, havia sido eliminado pelas forças de Israel no norte da faixa de Gaza durante esta quinta-feira. Provavelmente, durante as próximas horas, essa confirmação deve acontecer também pelo lado do Hamas, afinal, sempre que morre alguma liderança importante destes grupos fundamentalistas, desses grupos terroristas, há uma espécie de cerimônia para representar o martírio deles, pelo menos na visão de muitos desses grupos, assim como foi com Nasrallah, como foi com Haniyeh, e agora provavelmente será com Sinwar, e também saberemos quais serão os próximos passos, se isso significa que o grupo foi enfraquecido de uma maneira mais intensa a ponto de entregar as suas armas ou eventualmente negociar o retorno dos reféns para uma finalização deste conflito que já dura mais de um ano. Com certeza, algo que vale a gente ficar de olho são as repercussões geopolíticas disso tudo, agora que as lideranças principais foram eliminadas. A pressão dos países ocidentais para finalizar essa guerra o mais rápido possível tende a crescer, principalmente no caso dos americanos, que tem sido o principal aliado dos israelenses há tantos e tantos anos e que tem um interesse, no caso do presidente Joe Biden, de terminar essa guerra antes da eleição no próximo dia 5 de novembro, exatamente para ser mais um trunfo político, na política externa do democrata e auxiliar na campanha de Kamala Harris, que também tem sido cobrada dentro dos Estados Unidos por essas questões. Certeza mexe com as eleições americanas também, né, Luca? Como você estava explicando para a gente. Eu estava olhando também algumas informações aqui, que a confirmação veio agora. Há poucas horas veio a notícia da possibilidade da morte de Sinwar, agora veio essa confirmação, agora há pouco, inclusive. Eu olhei aqui que ele é considerado um dos mentores ou o principal mentor dos ataques de 7 de outubro do ano passado, que deram origem a esse novo capítulo da guerra na faixa de Gaza. É isso? Essa informação você tem? É isso, Lívia. É importante a gente mencionar que Sinwar nasceu num campo de refugiados dentro da faixa de Gaza, na região de Khan Yunis. Desde os anos 90 era muito ativo com o Hamas. E o Hamas, ao longo dos anos, principalmente após o financiamento iraniano, tinha dois braços importantes. Aquele que era o braço político, liderado por Ismail Haniyeh, que, como eu disse, foi morto este ano também pelas forças israelenses em Teherã, em uma operação super sigilosa e bem-sucedida de inteligência, ao mesmo tempo que havia o braço militar, com a chefia de Sinwar e, portanto, aquele que ainda estava vivo como o homem mais importante líder deste grupo terrorista. Então, significa que tanto o braço político, aquela cara que aparecia no Catar, na Turquia, no Egito, negociando em nome do Hamas, tentando se mostrar um pouco mais moderado, que era Haniyeh, foi eliminado. E agora aquela face que também era mais ligada ao fundamentalismo islâmico, à destruição total de Israel, o cérebro por trás de muitos ataques terroristas ao longo dos anos 90, 2000 e até os dias de hoje, inclusive, considerando os atentados do 7 de outubro,
também foi eliminado. Portanto, a gente vê que é uma guerra que tem sido muito catastrófica do aspecto econômico e social para a população de Gaza, sem dúvida nenhuma. A população civil tem sido muito afetada, também agora no Líbano. A gente tem que ressaltar o sofrimento dos palestinos, muitos deles inocentes, mas também tem tantos outros culpados, tantos outros criminosos de guerra, como Sinwar, que estão sendo procurados e eliminados de forma corriqueira por Israel, de maneira bem sucedida, como a gente pode ver. Também o próprio Nasrallah, esse do Hezbollah, há cerca de 14 dias. Então, a estratégia de Israel parece estar funcionando, mas a grande pergunta que sobra no ar, e que eu acho que é importante também para nossas queridas debatedoras discutirem, é se isso é o suficiente para acabar a guerra e se este processo de grande resposta, até na visão de muitos, desproporcional de Israel, que destruiu a faixa de Gaza, não apenas postergaria esse sofrimento, fazendo com que novas gerações se radicalizassem e seguissem o mesmo caminho que Haniyeh, que Nasrallah, que Sinwar, e se tornassem grandes terroristas no futuro. Essa é uma questão que provavelmente será estudada e que causa grande preocupação também àqueles que analisam a geopolítica de maneira a médio e longo prazo. A Ana tem uma pergunta para você, tá, Luca? Oi, Luca, boa noite. Luca, a minha pergunta diz respeito a como aconteceu essa morte. Eu sei que a confirmação acabou de vir por parte de Israel, mas você já tem alguma notícia se foi uma operação de inteligência, se tiveram outras mortes? Em quais circunstâncias essa morte ocorreu? A gente já sabe isso? Não sabemos ainda quais foram as circunstâncias ou como ele veio a morrer, apenas a localidade. É uma região, um bairro, melhor dizendo, no norte da cidade de Gaza. A cidade de Gaza é a cidade mais populosa da faixa de Gaza, que fica exatamente bem ao norte do enclave palestino. Era uma região que antes da guerra tinha mais da metade da população, ou seja, mais de 1 milhão e 200 mil pessoas viviam por lá, e onde o Hamas era muito influente e tinha a grande parte das suas redes de túneis, e também de onde organizava a maior parte dos ataques contra Israel. Portanto, essa operação ela envolve algum tipo de inteligência para conseguir, neste emaranhado de casas e escombros, encontrar uma pessoa específica, mas parece que foi mais do contexto da guerra, diferentemente daquela operação com os pagers que nós noticiamos aqui, que aconteceu no Líbano, ou até mesmo a morte de Haniyeh, que aconteceu em Teherã, em uma casa com explosivos, algo muito pontual. Essa operação parece que foi mais do contexto da guerra de infantaria, dos bombardeios costumeiros que tem acontecido na faixa de Gaza quase todos os dias, desde 8 de outubro do ano passado, um dia após o atentado terrorista. Então, acho que mais informações sobre essa operação virão à tona, virão à luz da imprensa durante as próximas horas, até porque Israel gosta sempre de deixar claro a sua superioridade tecnológica em muitos aspectos, e essas operações eliminando lideranças que muitas vezes estão muito bem escondidas, muito bem protegidas, acaba aumentando a moral das tropas israelenses, ao mesmo tempo que amedronta ainda mais outras lideranças que estão escondidas pelo Oriente Médio afora. Eu sei que você volta porque tem notícias da Europa, sobretudo, para você trazer para a gente. Então, se até lá a gente tiver novidades sobre essa morte, é bom que a gente atualize a nossa audiência também. Já Claro. a gente volta a se falar. Bom trabalho aí para você, boa noite. Vou começar aqui com uma análise da Ellen Brown, jornalista, que também está acompanhando os desdobramentos dessa guerra no Oriente Médio. E o Luca, Ellen, levantou uma questão que é primordial de ser discutida. A gente tem duas possibilidades nessa situação. A gente pode ter um Hamas que se enfraquece com a morte de uma liderança tão importante e que não consegue se reerguer, o que facilitaria um processo de aceleração de um cessar-fogo, pelo menos em relação ao Hamas e Israel. Ou a gente pode ter um movimento de inflamar o grupo extremista e outras lideranças tomarem o lugar de Sinwar de forma muito rápida, num movimento ainda mais enraivecido e mais fortalecido. O que você acha que pode acontecer? Bom, Olivia, o Sinwar ele tinha um apelido que era o Butcher of Khan Yunis. Khan Yunis é a região do sul de Gaza que ele nasceu, Butcher, o açougueiro de Khan Yunis. Ou seja, ele não era uma pessoa conhecida exatamente por bondades, por ser uma figura de equilíbrio ou diálogo. Não, é assim, ele tem uma característica de ter ajudado a criar toda a segurança interna do Hamas. Enfim, e muito se dizia
que ele seria assim uma espécie de troféu final esperado para a guerra, né? Essa entrega dele, enfim, agora possível morte dele, vai se entender as circunstâncias, mas que esse seria um ponto esperado porque ele não era uma pessoa inclinada a negociações em relação aos reféns que ainda estão com Hamas, bom lembrar, mais de um ano, né? Então, que ele não era uma pessoa inclinada a fazer negociações de troca de reféns, que ele não era uma pessoa inclinada a esse diálogo. E que o que se espera com a morte dele, agora se consiga fazer uma negociação, porque esse seria uma espécie de troféu final que Israel poderia apresentar, né? E então fazer uma negociação. Ocorre que, assim, a história nos mostra que quando morre um líder bastante radical, normalmente o que vem se radicaliza ainda mais. Não me parece que para esse momento seja esse o caso. O que se acredita, que os Estados Unidos estava acreditando e que vem se falando com essa morte, a possibilidade agora que se abra para um diálogo e que, de repente, se consiga chegar ao fim desse episódio, desta guerra. Agora, isso num curto prazo. Num longo prazo, a morte de uma figura como essa pode, sim, radicalizar ainda mais o movimento, que sempre foi se tornando mais radical desta maneira. Sim. Agora, Ana, a gente tem essa frente de guerra que envolve Hamas e Israel, sobretudo na faixa de Gaza, com desdobramentos também na Cisjordânia. Mas nós temos outras frentes de guerra dentro dessa mesma guerra que também estão preocupando muito. Contra o Hezbollah, no Líbano, e até na capital também, Beirute. Tem até os Houthis, os rebeldes do Iêmen também, envolvidos nessa causa do Hamas. E tem também a promessa de retaliação feita por Israel aos ataques feitos pelo Irã a Israel recentemente, com cerca de 200 mísseis. Então, ainda que haja, talvez, essa expectativa consolidada de um avanço de cessar-fogo lá na faixa de Gaza, para ver o fim dessa guerra falta muito ainda, né? Não, falta muito e eu particularmente discordo um pouco da Ellen quando ela diz que ela acha que isso talvez seja o início, a abertura de um caminho para um diálogo num lugar que nós ainda não chegamos. Porque exatamente perde-se uma liderança muito importante e normalmente isso cria ainda mais raiva, isso cria ainda mais rancor com aqueles que ficam. Eu não vejo como a morte dessa pessoa, a não ser que esta pessoa fosse a única pessoa dentro do Hamas que estivesse se esquivando de alguma forma dialogar, o que não me parece ser o caso, porque senão eles não seriam chamados de grupo extremista, me parece muito mais que vai haver uma retaliação a essa morte. E aí, eu sempre gosto de voltar a lembrança para os reféns. Né? Fizemos aí alguns dias, um ano, que muitas pessoas continuam sequestradas pelo Hamas. E acontecem mortes, acontecem operações de inteligência, mas as pessoas não conseguem ser resgatadas. Israel não sabe nem se elas continuam vivas. Eu não sei se, como aí uma forma de vingar a morte que aconteceu agora há pouco, Hamas não mate esses reféns. Hamas não mostre que eles morreram. Hamas não torture esses reféns. O que é exatamente o que a gente não gostaria que acontecesse e o que Israel deveria não querer que acontecesse. Então, eu acho que neste exato momento é uma completa incógnita do que vai acontecer adiante. Mas você tem razão quando você diz que mesmo que haja abertura de um diálogo e que se encaminhe para um cessar-fogo, isso não vai ser imediato, porque o conflito já se estabeleceu em muitos outros lugares. Luca também falou, né, Ellen, que essas engrenagens da guerra no Oriente Médio movimentam também as engrenagens das eleições americanas. E muito interessa para Joe Biden / Kamala Harris que haja um desfecho, ainda que seja um avanço nesse processo de cessar-fogo contra o Hamas, entre Israel e Hamas. Vai mexer muito com as eleições, que estão muito apertadas, segundo os institutos de pesquisa, ou não tanto assim? Está mexendo, né? Está mexendo com as eleições nos Estados Unidos, que estão aí, novembro, agora chegando, né? As eleições estão chegando. E se você tivesse, é claro, uma solução agora, assim, a essas vésperas, obviamente isso acaba favorecendo a campanha de Kamala.
Óbvio que para a campanha de Kamala isso é muito melhor, esse acordo. Agora, a gente está aqui em cima da notícia. Acaba de ser confirmada a morte e a gente vai ter que ver como isso vai se desenrolar. Os Estados Unidos ainda não se pronunciaram, pelo menos até antes de a gente entrar aqui no ar, não tinha pronunciamento ainda oficial dos Estados Unidos em relação a isso, mas sabia-se que havia essa esperança de que isso pudesse ser um divisor de águas nesse conflito. Lembro até que a gente comentou aqui, Estados Unidos está no momento de um vácuo de poder. E, portanto, esse conflito, por isso, não ata nem desata, né? Não ata nem desata claramente, porque está num momento de vácuo de poder, de aguardar e ver para onde que isso vai andar. Então, me parece que, neste momento, se isso se confirmar como divisor de águas, é algo muito mais positivo para Kamala agora. Concorda nesse ponto, Ana? Não, com certeza. E eu acho que os dois candidatos vão saber abordar muito bem, independentemente do que acontecer, porque você vê que é um conflito tão complexo que qualquer que seja o resultado imediato dessa morte, ele vai ser utilizado por ambos os lados da forma que for mais vantajosa. Eu particularmente não acho que a política externa seja o fator determinante para o voto nos Estados Unidos, embora eles tenham um protagonismo que é óbvio, né, inerente ao tamanho do Estado americano, mas eu acho que essas eleições elas vão ser decididas muito mais nos aspectos internos do que propriamente com essa questão de Israel. A ver.